Pessoal, vamos lá. A gente agora vai para o Pará para falar daquele barco que apareceu, né, com 20 corpos em estágio de decomposição. Foi ali no litoral do Nordeste paraense. Uma força-tarefa da PF com agentes de Brasília trabalha para retirar o barco da área e iniciar o reconhecimento dos corpos. Eu vou chamar agora do SBT Pará, Matheus Ribeiro, para trazer as últimas informações sobre esse caso. Matheus, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui, uma honra tê-lo aqui, ter as suas informações aqui no Poder Expresso. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Léo. Boa noite para quem acompanha o Poder Expresso aqui pelo SBT News, né? As últimas informações sobre esse caso já posso apresentar com exclusividade para você aqui, nesse momento, que chegou há pouco no Instituto Médico Legal IML do município de Bragança, no Nordeste do Pará, a embarcação juntamente com os corpos que foram encontrados dentro desse barco em estado de decomposição. Vamos ali recapitular essa história. Eles foram encontrados na manhã do último sábado, quando um grupo de pescadores que estava navegando por essa área ali do litoral paraense encontrou a embarcação e de imediato identificaram a presença desses corpos humanos já em estado de decomposição. Eles fizeram um registro com vídeo que rapidamente circulou nas redes sociais e também em grupos de mensagem, e as forças de segurança imediatamente atuaram para identificar a localização e saber o que se tratava, Léo. A partir daí, iniciou uma força-tarefa que durou ao longo de todos esses dias do final de semana e se encerrou há pouco a locomoção, digamos assim, o traslado da embarcação do local aonde ela foi encontrado até o ponto do Instituto Médico Legal, que é ligado à Polícia Científica do Pará, com uma base no município de Bragança, nordeste do estado. Matheus, me diga uma coisa, alguém está reivindicando esses mortos, porque existe uma das linhas de investigação, é claro que boa parte disso vai ser resolvido aí com essas análises, é de que seriam estrangeiros. Em que pé está isso, Matheus? Esse primeiro anúncio sobre que poderia ser pessoas estrangeiras vem a partir do boato, por conta do formato da embarcação, que não é comum aqui desse litoral brasileiro, e também por se tratar de bastante corpos. Vale lembrar que até o momento ainda não foi confirmado quantos corpos estão presentes dentro da embarcação. Só a partir do laudo e também da perícia criminal que a Polícia Científica vai emitir daqui a alguns dias, que poderemos ter certeza de quantos corpos estão ali dentro dessa embarcação. Então, os comentários veio a partir dessa manifestação popular que passou a ter, digamos, uma ideia de que esses corpos poderiam ser de pessoas estrangeiras buscando refúgio do outro lado do Atlântico, principalmente aqui por essa região da América do Sul, que é a região norte do Brasil, que faz diretamente ligação com o Oceano Atlântico. Mas nada confirmado, somente as investigações irão apontar isso. Inclusive, o Ministério Público Federal, ainda no sábado, determinou a abertura de 2 linhas de investigação, uma na área criminal e outra na área civil, para poder identificar de perto o que aconteceu, o que de fato ocorreu, quem são essas pessoas, de onde elas são, para assim ter noção da situação que estava acontecendo. De qualquer forma, Matheus, aqui não se reivindicou, não teve famílias, familiares da região reivindicando os corpos ou os mortos até agora. Até agora nada, não houve reivindicação, não tem lista de procuras de pessoas que estão desaparecidas. Isso que levanta ainda mais a hipótese de que pode ser, dentro dessa lógica popular, pessoas de outros países, mas nada confirmado, só a perícia vai poder apresentar isso. A Polícia Federal entrou no caso por se tratar de uma embarcação encontrada no Oceano Atlântico, estamos falando do litoral paraense, uma área costeira muito grande. Foram pescadores
pescadores que acharam essa embarcação, porque a área de Bragança é uma área de polo pesqueiro, então por ali está acontecendo diariamente percurso de embarcações com pescadores que trabalham no dia a dia naquela área e houve a facilidade de encontrar. Agora, Léo, uma curiosidade, essa embarcação, ela foi encontrada próxima a uma ilha que é uma área de preservação já no Atlântico e que é pertencente ao município de Bragança, e segundo a nossa equipe do SBT, que está no local desde o sábado, conseguiu conversar com alguns pescadores da área, eles informaram que do local aonde a embarcação foi encontrada até o porto que serviu como base da Polícia Federal, são cerca de 7 milhas e que esse percurso, esse perímetro, ele pode durar até cerca de 1h30 de barco, mas ao longo desse final de semana houve muita dificuldade para que a Polícia Federal, juntamente com a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, pudesse trazer essa embarcação do local onde ela estava até o porto que foi utilizado como base. Inclusive, 2 portos foram utilizados. O primeiro foi descartado por conta da questão geográfica e das condições climáticas, aonde foi apontado que ali teria dificuldade de haver manobras com a embarcação. Por isso, uma nova estratégia foi montada em um outro porto, que é de grupos pesqueiros, foi aderido como base para que na noite deste domingo, ontem, às 11 horas da noite, a Marinha pudesse chegar naquele local com a embarcação. Só que apenas na tarde dessa segunda-feira que a Marinha, juntamente com a Polícia Federal, conseguiu tirar a embarcação da água, colocar em um caminhão e levar para o município de Bragança, para a cidade de Bragança, onde há uma base da Polícia Científica. Foram mais de 48 horas de muitas atividades envolvendo esse processo do traslado dessa embarcação, Léo. Eu não vou querer especular muito não, que não faz parte do nosso trabalho aqui, a especulação. Você e eu, a gente trabalha com informação aqui para a audiência. Mas eu queria ter uma ideia aqui, geral, sobre alguns aspectos que você pode nos dar aqui para quem está nos assistindo fora dessa região aí do norte. Primeira coisa, você falou que o barco, de fato, é um barco que ele tem uma construção diferente dos barcos tradicionais aí, mais ribeirinhos ou mesmo mais avançados, vamos dizer assim, né? Então isso é uma informação de fato importante. A questão que eu faço, uma das questões que eu te pergunto, não necessariamente envolvendo esse caso, mas no geral, pelo cotidiano e como vocês têm informações aí do cotidiano e do dia a dia, o número de pesca ilegal nessa região, né? Também pergunto, mais uma vez aqui, não é especulação, é uma tentativa da gente ter ali mais informações sobre a região e menos sobre o caso, evidentemente, que a polícia ainda está apurando, que é a questão de crimes, de tráfico, ou crimes correlatos a tráfico, enfim, basicamente isso, crimes correlatos ao tráfico. A gente está falando aí uma série de crimes correlatos ao tráfico, mas homicídio, enfim, e tantos outros. E uma questão que eu te pergunto é a seguinte: qual era o tamanho dessa embarcação? Quais as informações em relação ao tamanho dessa embarcação? Porque por mais que não se tenha um número real de corpos ainda que estavam na embarcação, e você deixou muito claro isso, que não tem ainda, é uma embarcação pequena. Se é uma embarcação de pesca, efetivamente, é uma embarcação que a gente sabe que precisa ter espaço para peixes, espaço para a estrutura da própria pesca, e muita gente aglomerada dentro do barco pequeno acaba não sendo necessariamente um barco de pesca. Queria que você, se possível, respondesse um pouco aqui dessas questões aqui para dar um panorama para a gente. Então, Léo, a região de Bragança é uma região costeira, é uma região também pesqueira. E daí nós podemos entender que existe um formato de embarcação para grupos de pesca que se dirigem para o Oceano Atlântico. E os pescadores que estiveram de perto reconhecem imediatamente o formato dessa embarcação apropriada para pesca. Como você falou, que é uma embarcação que dá de levar as pessoas, os trabalhadores, os pescadores, mas também dá de depositar esse pescado, dá de depositar outros mantimentos que é
até para a duração de tempo que esses pescadores passam no alto mar. Essa embarcação que foi encontrada, segundo um portal de notícia aqui no Pará, publicou ainda neste final de semana, possivelmente ela esteja medindo cerca de 15 metros. Ela é uma embarcação comprida. O sistema dessa questão é o formato dela, que não é, segundo os pescadores, um formato de embarcação para pesca. Porque mesmo que ela seja comprida, grande em comprimento, mas ela não está com a sua estrutura por dentro como se fosse uma embarcação para pescado. Então é esse detalhe que acaba fazendo com que eles possam especular que não é uma embarcação comum aqui do dia a dia do norte do Brasil, principalmente dessa área litorânea do nordeste do Pará. Porque quando você não tem uma embarcação para pesca, você tem uma embarcação menor, que chamamos aqui de canoa. Uma canoa que trabalha ali naquele traslado de pessoas de uma localidade para outra, mas ela também tem um formato muito popular, muito conhecido principalmente por pescadores e ribeirinhos. Mas no caso dessa, mesmo que ela seja comprida, tem um tamanho extenso em comprimento, mas ela não apresentava exatamente características de uma embarcação comum dos rios do nordeste do Pará, porque a região amazônica ela é grande, ela é plural demais, então de cada área para outra pode até mudar os aspectos dos ribeirinhos, mas no caso de onde essa embarcação foi localizada, no nordeste paraense, já na costa atlântica do norte do Brasil, se percebe que ela não tem uma característica muito comum com as utilizadas no dia a dia. Muito bem. Matheus, cara, muito obrigado aqui por todas as informações. A gente volta com o SBT Pará para amanhã, né, ter as atualizações. O Matheus aqui, de forma, vamos dizer assim, importante, deu uma atualização que os corpos já chegaram no Instituto para identificação, né? Acabou dando aqui para a gente, no Poder Expresso aqui, uma informação aqui de última hora. Agradeço muito, Matheus. Forte abraço para você, bom trabalho, viu? Tudo de bom. Obrigado, Léo. Só detalhando mais uma curiosidade aqui sobre esse processo de encaminhar a embarcação até o Instituto Médico Legal. No início se cogitaram que os corpos seriam removidos ainda no porto, mas depois derrubaram essa hipótese e resolveram levar a embarcação com todos dentro ainda até o Instituto Médico Legal, assim também como a questão da maré, que é a oscilação da água nesse perímetro do litoral, sendo ela cheia ou vazante, também dificultou um pouco para que a embarcação pudesse chegar até o porto que foi utilizado como base. Mas a gente segue acompanhando de perto, a equipe do SBT está no local, nós temos uma equipe lá, além do nosso grupo em Belém que está monitorando, existe uma equipe presente, acompanhando esse traslado e também toda a operação para poder nos apresentar mais informações. Muito obrigado. Muito bem. Abraço, forte abraço.